Então, eu queria dar as boas-vindas para você, Marcos, para todos os que estão nos assistindo, né? Agradecer por Uhum. você ter aceitado o nosso convite tão prontamente. Então, Imagina, para é um quem não prazer. conhece, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já conhecem você, mas eu Uhum. vou dar uma breve apresentação. O Marcos Liboni é doutor, graduado em medicina pela UEL, especialista em psiquiatria pela USP, especialista em bioética pela UEL e doutor em ciências pela USP. Uhum. Ele é coordenador e professor da disciplina de psiquiatria do curso de medicina da UEL e professor convidado do Instituto da Família nos cursos de neuropsicologia e neurociências. Uhum. Então, nós vamos conversar hoje um pouco a respeito das reações psíquicas e comportamentais frente à pandemia, né? Então, assim, eu queria começar, Marcos, conversando um pouquinho com você para que a gente levantasse essa questão e falasse um pouquinho que após assim esses 3 meses de confinamento, isolamento, algumas pessoas em isolamento total, algumas em isolamento parcial, quais as Sei. principais mudanças que a maioria das pessoas tem apresentado no seu comportamento? O que você tem observado, dentro da sua experiência, né, os seus pacientes, os seus Sim, alunos? sim. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos, agora de uma maneira mais tranquila, né? Porque os detalhes técnicos a gente vai se acertando, né? E queria agradecer muito a oportunidade, Carla, né, sua, né, do Instituto da Família, né, uma instituição tão nobre, tão ética, que eu tenho tanta alegria de estar convivendo, já vai fazer 3 anos, né, ou 4, que a gente está, né, em contato, né, quando a gente tem, né, nas nossas, no nosso curso e também, né, nos eventos, né, e Sim. renovar, né, a minha satisfação de estar podendo aqui, fundamentalmente, né, nesse espaço que está sendo aberto, a gente conversar um pouco dentro de um projeto pessoal que eu também tenho, que é a gente poder disseminar a informação, né, disseminar também todo um complexo que envolve, né, a nossa vida, de uma forma geral, eu sendo profissional em saúde mental e também professor e também pessoa, marido, pai de família, eu acho que é importante a gente trabalhar todo esse contexto, né, do que for possível para as pessoas terem acesso realmente, né, e poder refletir um pouco sobre a sua própria vida e sobre tudo que está acontecendo, né. E assim, basicamente esse momento que a gente está vivendo, particularmente de forma impensada por todos nós até pouco tempo atrás, né, vamos nos transportar para janeiro desse ano, né. Bom, está tendo lá uma infecção, né, uma situação de uma virose na China, que curiosamente outras também, né, aconteceram na China há tempos atrás, etc. E a gente tocando a nossa vida de uma maneira tranquila, e todo mundo levando a sua vida bem, vamos dizer assim, no seu cotidiano, né? E de repente essa situação ela chega até nós, como chegou, né? Uma doença inicialmente chamada de doença X, porque não se sabia o impacto disso, e até hoje, de certo modo, nós estamos tentando entender o impacto dessa doença a nível global de saúde, né? Mas que naturalmente, como toda e qualquer situação de mudança, ou que exige uma postura de mudança de nós, trouxe a necessidade da gente poder, de ter que se adaptar a essa situação. E eu estava pensando, antes da gente começar, né, fazendo as minhas reflexões para a gente fazer esse trabalho hoje, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar, e de tudo que tem sido falado, porque entraram em cena N situações do ponto de vista social, do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista, vamos dizer assim, de várias ordens, onde o ser humano, né, na maneira como ele se inseriu e na maneira como nós estamos, né, nos desenvolvendo dentro da nossa história, eu acho que a partir do momento, primeira coisa, quando a gente começou a tomar noção da morte ou da nossa finitude, uma situação como essa que nós estamos vivendo produz toda essa pleiade de reações que nós estamos lidando, né? Estava olhando a minha cachorrinha pulando para lá e para cá, do jeito que ela, né, sempre funciona de maneira muito graciosa e tudo mais. E eu tenho muito assim, um olhar, né, até um pouco filosófico talvez, inclusive trabalhando no dia a dia com as pessoas, de trazer para elas a visão daquilo que necessariamente para todos nós, em maior ou menor escala, a proximidade daquilo que é um evento natural para todos, mas de uma maneira tão incerta e muitas vezes tão brutal como tem acontecido, transformou o nosso modo de viver. E transformou de que maneira? Tornou a gente
muito mais vulnerável pelo estresse, que é a grande Sim, força, né? Sempre quando a gente procura conversar, a gente fala sobre isso nas reações de mudança, tanto psíquica quanto cognitivas, e o conjunto, né, delas também impactando a parte comportamental, fazendo com que as pessoas, em vários níveis do desenvolvimento que elas estão ao longo da sua trajetória, elas tivessem mudanças de adaptativas que acontecem em diversos níveis, né? Então, é sim. uma situação, a princípio, de intenso impacto a nível de estresse que exige da estrutura emocional, comportamental de todas as pessoas, né? Então, Uhum. se a gente for estudar, e inclusive a gente já na residência a gente estudou um pouco disso, né, sobre psiquiatria, a psiquiatria de pandemias, a gente tem uma série de comportamentos. O que a gente vê, de uma certa forma, no cotidiano do nosso dia a dia, especialmente aqui no Brasil, né? Nós temos pessoas que, por um lado, negam, entre aspas, totalmente, né, que essa Uhum. doença exista, enfim, com uma série de argumentos e contra-argumentos. Num Uhum. polo e no outro polo nós temos pessoas que vivem como se tivesse a sombra de um ataque nuclear, né? Que se Uhum. pudesse Uhum. andaria com aquelas roupas, né, de perigo biológico, né? Estava comentando com a Uhum. minha esposa hoje, né, vindo para casa na hora do almoço do trabalho, que assim às vezes falta só aquela roupa, né, do filme ET, né? E eu falo, e o ET, né? Porque seria muito legal se a gente pudesse ter contato com ele, né? Então, assim, Uhum. é uma série de comportamentos que nessa linha, né, eu gosto muito de trabalhar isso, porque tudo que acontece num plano, né, se a gente está lidando com a mesma linha, quando a gente fala de emoções, por exemplo, a gente tem os extremos, né? Então as pessoas Sim. estão tendo uma série de reações, sobretudo num altíssimo impacto de estresse em nível individual e coletivo, né? Seria a polarização, então. Uns estão Ah, tranquilos demais, negando a situação real, e sim. outros estão super preocupados, como se estivessem já à beira da morte. Sim, é porque, de certa forma, cada um de nós, dentro da maneira como nós lidamos, né, as situações de mudança, tanto que eu, né, quando eu passei para você, para a gente pensar nessa conversa Sim. nossa, eu participei, né, há cerca de 45 dias atrás, tentando também, né, da mesma forma que a gente está aqui, né, foi proposto pela universidade aqui, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia aqui do Estado do Paraná, né, a participação de uma maratona de hackers. Aí eu, Marcos Liboni, fui lá me inscrever nisso e foi uma situação bastante diversa do meu cotidiano, apesar de que muito do que foi trabalhado nessa uma semana, né, de contato e vivência com pessoas puramente do ponto de vista online, né, não foi um contato físico, a gente procurou trabalhar, né, no encaminhamento de soluções para vários problemas ligados acontecendo nessa pandemia e aqui os problemas que vão ser gerados pela pandemia. E o meu interesse nisso, obviamente, foi pela questão da saúde mental, né? E aí me chamou muito a atenção quando a gente estava lá nos brainstorms das hipóteses de gerar, né, uma hipótese para a gente trabalhar em cima disso na construção da nossa startup. Me chamou muito a atenção a forma como as pessoas reagem à situação de morte e morrer, né? Porque mais do que a gente lidar com a situação de uma forma geral, como eu diria, sobre a expectativa do que vai acontecer, não é que eu quero ser fatalista, nem terminalista, nem, vamos dizer assim, fazer apologia à terminalidade, não é isso, mas eu acho que, fundamentalmente, eu acho que entra, ou tem uma, a nossa cultura, principalmente, tem uma dificuldade muito grande de lidar com uma situação de impotência, com uma situação Hum. daquilo que não tem controle, né? Tanto que aí disso, por exemplo, eu posso voltar a falar desse trabalho que eu desenvolvi, mas disso, muitas vezes, no consultório, no dia a dia, a gente tem visto pessoas, eu tenho visto pessoas que têm bastante dificuldade de lidar, por exemplo, com essa situação, porque elas têm um perfil, às vezes, mais obsessivo de funcionamento, né? Aquela ansiedade Uhum. que muitas vezes contamina o pensamento e faz com que a pessoa, com frequência, pense em situações catastróficas, pense em situações de dificuldade, né? E isso se potencializou com essa condição, né? Uhum. Uhum. Entendeu? Interessante. E assim, o que que a gente pode considerar? Porque até nas suas aulas a gente conversa um pouco de que existe uma ansiedade considerada natural, Uhum, normal a todo ser humano e até saudável, né? sim. Então, o que que é esperado? Qual que é o termômetro aí entre essa ansiedade normal frente à pandemia e quando que essas mudanças passam a ser patológicas?
É importante você comentar isso, porque na realidade, assim, né, cara, quando nós, o ser humano, nós nos desenvolvemos ao longo da nossa história, Uhum. aprimorando, né, e crescendo em complexidade diversas funções do nosso organismo e trabalhando, né, já diretamente no contexto do que nós estamos conversando aqui, no plano do Uhum. aparelho psíquico, né, do complexo do aparelho psíquico, nós temos, né, fundamentalmente as chamadas emoções básicas, né, a raiva, o Sim. medo, né, a alegria, a tristeza, o enojo. E a ansiedade, ela veio como um resultado de uma construção, em geral, a partir, né, daquilo que nós tomamos consciência da nossa realidade e com o nosso potencial de realização frente à natureza, de transformação, e aí entra trabalho, organização social, a ansiedade, ela, além de tudo, né, gente que está conversando aqui com a gente agora, né, ela é um mecanismo necessariamente saudável para a nossa vida, Sim. né? Porque a Uhum. raiz etimológica, eu sempre falo isso para as pessoas, da palavra ansiedade é a mesma de ânsia, quando a gente está passando mal, mas é a mesma de anseio. Porque a pessoa que Sim. anseia, ela projeta, ela se organiza, né? Ela regimenta muitos dos seus recursos, sejam eles psicológicos, comportamentais, até laborais, para ela conseguir lidar com a situação que ela está envolvida. Então, a ansiedade, antes de tudo, e qual que seria a dosagem, né? Porque esse é um elemento muito importante dentro da análise de um contexto de sofrimento ou não, né? Uma questão que eu trabalho Uhum. todos os dias com os pacientes, né? Ou com as pessoas de uma forma geral. Aquela ansiedade que ela existe na forma de nos preparar para as atividades do cotidiano, que chama a atenção de nós para a gente conseguir reunir os nossos recursos e que nos mobiliza, muitas vezes, de uma situação, seja ela imediata, ou seja ela curto, médio prazo, mas ela não toma o seu pensamento como se ela fosse a força que estivesse ali pressionando, né? Igual um êmbolo Uhum. de uma injeção, e que faz com que você entre em sofrimento, porque aí um dado junto disso, Carla, é a questão do sofrimento subjetivo, né? A forma como a emoção ela é vivenciada de uma maneira que faz com que as pessoas passem a vivenciar aquela emoção de uma maneira sofrida e você sente que aquilo começa a te fazer mudar o percurso ou ficar particularmente preso a esse percurso dentro da sua trajetória pessoal, e isso daqui a pouco poder levar você a um grau de sofrimento maior e poder até ser compreendido como uma doença, né? Tanto que a gente tem uma Uhum. das grandes condições psiquiátricas patológicas que se chama transtorno de ansiedade generalizada. Que seria isso, em linhas Uhum. gerais? É uma condição onde a ansiedade vem à consciência e ela proporciona ou ela faz com que você fique regido por ela em todos os momentos da sua vida. Uhum. Desde quando você acorda até quando você dorme, e às vezes até Fica atrapalhando o sono, paralisado, né? né? Fica Aquela paralisado. emoção que ela tem que estar a serviço da nossa vida e que nos mobiliza as nossas ações e que faz a mediação, né? Que um outro Uhum. exemplo que eu gosto de dar bastante que as pessoas é que as nossas emoções, elas funcionam igual isso aqui, ó. O nosso óculos, ou a lente através das quais nós Uhum. olhamos a realidade, né? As nossas emoções, elas são atributos da nossa história, do nosso desenvolvimento e que ajuda a gente a dar o colorido para a vida, a dar intensidade e também, muitas vezes, a gratificação com que nós estamos vivendo, né? Então, pense Uhum. rapidinho. A situação que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Até então, sem essas preocupações. E, de repente, vem uma situação dessa de impacto possivelmente de sofrimento e de terminalidade em escala global, ou principalmente, né, Sim. populacional perto dos nossos, faz com que a ansiedade, que acaba sendo um grande alarme, ela começa a soar, né? Que nem aquela sirene, todos nós aqui, eu fechei um pouquinho a porta, eu vou abrir daqui a pouco aqui, que eu estou na minha biblioteca aqui, porque estava passando uma ambulância aqui com uma sirene. Então, fortuito esse exemplo aqui, que a ansiedade funciona muito como essa sirene, né? Além Sim. do que, é importante dizer que muitas vezes o que a gente sente é algo que está a serviço de uma função ou de uma condição que quer nos mostrar algo, ou quer mostrar que está acontecendo alguma coisa. E a ansiedade tem muito essa função, né? É interessante a gente trabalhar esses dois lados, né, da ansiedade, porque Uhum. geralmente as pessoas enxergam só o lado negativo. Isso que você Não. falou sobre a questão da ânsia de realizar algo, Uhum. é algo que a gente
deve considerar? E essas pessoas, por exemplo, você acabou de dizer que as nossas emoções são como se fossem lentes, né? A gente tem, como é que eu enxergo o mundo? Que lente que eu estou utilizando? Seria isso que então faz com que a pessoa tenha uma ansiedade positiva ou negativa? A lente que ela usa Olha, para enxergar o mundo é, tem a ver aí com... vai um pouco mais além, né? Porque a ansiedade, como um construto, como uma função em si, ela não é nem positiva nem negativa. Um outro Uhum, exemplo que eu uso muito para as pessoas, que a ansiedade ela funciona como a intensidade da chama do fogo que a gente vai cozinhar. uhum, Então, esse uhum, fogo pode fazer com que a gente tenha, no caso de um prato slow food, por exemplo, que demore horas para se fazer, aquele fogo baixo, lento, ou de repente você precisa dar uma fervura e aquilo precisa uhum. acontecer de uma maneira intensa. E a função positiva ou negativa dela, não necessariamente, porque às vezes vem condições, sobretudo as mais inconscientes, para se dizer, mas aí não vamos entrar nas discussões psicológicas, né? Uhum, Ela vem como o pânico, por exemplo, que em sim. geral denuncia uma condição psiquiátrica já muito importante, né? E que a ansiedade é a grande explosão, né, do ponto de vista comportamental também, que faz com que a pessoa se abra ou procure um atendimento, uma ajuda, né? Ou ela Uhum, está associada a alguma, ou ela é uma função que está associada a algum contexto, né? Então, por exemplo, aquela ansiedade que você vem sentindo, e ela te leva sempre ao domínio de uma vida com graus de sofrimento para você e para as pessoas. Por exemplo, né, a gente lida bastante no campo das orientações, quem lida mais com atendimento de crianças, adolescentes, ou até eu do lado dos adultos, né, daquelas mães uhum, hiper preocupadas ou hiper protetoras, né? Elas se utilizam, por exemplo, da ansiedade, muitas vezes com um fim positivo, mas acabam, né, trazendo alguns prejuízos para si, para o sim, funcionamento da casa, por exemplo, que pode causar danos para com certeza. o ambiente que ela está convivendo, né? Então, Uhum. a A visão é mais ou menos Andrea essa. que está escutando a gente, a Andrea Batista acabou de fazer uma pergunta alguns Oi, minutos André. atrás, enquanto você falava, que como é que crianças, adolescentes e adultos lidam com tudo isso? É diferente o sentimento de cada fase? É parecido? Tem características parecidas? Sim, sim, sim. Eu tenho observado muito a situação aqui em casa, né? Eu tenho dois filhos, um adolescente de quase 17 anos e um outro já entrando na adolescência de 11 anos de idade. E o que que nós estamos vivendo nesse momento, né? Para vocês, pais e mães e também professores e pessoas que lidam, né, nos seus trabalhos com crianças, né? Nós estamos vivendo um laboratório sem precedentes na história, né? Porque independentemente da Uhum, gente ter vivenciado momentos de pandemia na história da humanidade, nós não vivenciamos a pandemia com tecnologia como a gente está vivenciando hoje, né? Então eu uhum, tenho pensado muito na situação dos meus filhos, principalmente do meu mais novo, que hoje acordou, como sempre, tranquilo, calmo, né? Tem a sua aula online, e aí é uma outra questão bastante difícil de, polêmica. incorporar, de certo modo, polêmica também, né? E ele, né, aguardando ali os minutinhos antes, falou, pai, eu posso ver um pouquinho de TV? Eu falei, ó, Heitor, né, enfim, mas a gente já estava de saída para o trabalho, ele estava lá vendo o filminho do Cebolinha, né? E eu estava olhando o Cebolinha quando eu estava terminando de me arrumar e olhando ele e estava prestando atenção nele, né? E o quanto, Sim. assim, existe sim a vivência em cada nível, né, em cada fase do desenvolvimento, porque a maneira de cada fase perceber o mundo é diferente, né? Uhum. Hoje, de certo modo, infelizmente, a gente acabou, né, como humanidade invadindo, eu acho que é uma coisa bastante complicada, e isso com um precedente não, com uma abertura para uma dificuldade muito grande para a humanidade, né, quando a gente tornou em todas as fases da vida, né, o mundo mercadológico de consumo que nós temos hoje, né, infância, adolescência também se tornaram mercado de consumo. Então a gente acabou invadindo a vida deles com um monte de coisas, né? Porque se a gente for ver, né, quando eu estava olhando Cebolinha lá, eu estava vendo, né, camisetinha, shortinho, né, um sapatinho, tênis e, ó, rua, né? Hoje em dia, nesse mundo, particularmente numa cidade grande como a nossa, e às vezes nas pequenas também, pela violência urbana, principalmente associada a drogas, esse mundo quase não existe mais, né?
Então a gente acabou sim. enchendo as crianças de um monte de penduricalhos, e hoje tantos problemas que a gente vê, inclusive também por tecnologia, e a gente acabou tornando eles, assim, acendendo eles no sentido de chama, né? Fazendo com que eles lidem com conflitos que são muitos de outras fases. Então, esse trânsito, ele pode sim fazer com que a criança viva uma realidade próxima do adulto, mas eles, naturalmente, eles têm algumas proteções. Tanto que na infância, né, a gente vê muito na questão da psiquiatria infantil, da psicologia infantil, os domínios da resiliência, né? O quanto que crianças que às vezes passam por situações graves de Sim. violência, ou às vezes situações psicológicas, né? Elas têm uma capacidade de transformar isso, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um adolescente que aí, totalmente, né, no mundo dele, aí tem uma história emblemática, eu não vou contar aqui porque ela é um pouco longa, mas eu percebi já de muito tempo, na situação específica do meu filho mais velho, que a internet, e principalmente o mundo, né, online, ele se tornou a rua, né, que muito Sim. mais do que necessariamente ele está em contato com a máquina e com as tecnologias e, enfim, a parte digital, eles estão muito ligados com o convívio social através da máquina, né? Então, essa é uma questão muito importante também. E aí, como isso, né, reflete, até falando um pouco mais sobre o impacto, não só o impacto, mas como isso é vivenciado de uma forma defensiva ou positiva nesse momento, né, viu, Andréia? As crianças têm o seu fator de proteção e, claro, muito da ansiedade que elas podem viver vem da família, fundamentalmente. Os adolescentes também, mas o modo como eles têm contato, principalmente com o meio social, mesmo que seja nessas tecnologias, ajuda muito eles a se proteger disso, né? E aí também vai de cada família, culturalmente, de como a gente lida com essas questões todas, né? O que eu tenho observado também no atendimento a crianças e pré-adolescentes é um aumento, às vezes até desgovernado, do uso de eletrônicos, que eu Sim, acho que às vezes para o adolescente, como você falou, funciona como a rua, mas sim. se não for bem conversado e ajustado e negociado e limitado, a criança também se perde, aí É, fica com, nesse, aumenta a ansiedade é, e afeta o sono, né? Eu tenho é. observado com frequência. Nesse Nesse ponto, eu com certeza, aqui em casa a gente brinca, né, que a gente acabou tendo que estender a paciência e a tolerância de uma maneira sem precedentes, porque para eles, eu acho que para muitas famílias, as crianças e adolescentes acabaram vivendo e estão vivendo ainda o famoso lockdown, né? Porque se fala, né, Uhum, das fases, né, dos tipos, né, de medidas de saúde a nível populacional, onde nós não vivemos aqui lockdown, né? Porque são basicamente três níveis: é o distanciamento social, né, o isolamento social e o lockdown. O lockdown é fechar tudo, é você não sim. poder pôr o pé fora de casa, né? Uhum, O que mal é mal a gente tem feito é um pouco de isolamento social, né? Distanciamento dentro das nossas rotinas, mas o que isso repercutiu? Repercutiu inevitavelmente na sobrecarga do uso das tecnologias. E aquilo que já entrou, né, tá? A audiência que está nos assistindo nesse programa nessa noite, aquilo que já entrou como critério diagnóstico para doença dentro do DSM-5, classificação norte-americana, para as categorias de transtornos mentais, já existe, né, que tem quem tiver um adolescente escutando, ouvindo isso, né, acho que a aula deve estar sendo gravada também, já desde existem 2018, né? Entrou critérios diagnósticos para dependência de tecnologia, eletrônicos, né? sim. Onde o que a gente aconselha? Em geral, e esse número está estourado aqui em casa, tá? Não vem achar que aqui é um pouco casa de Ferreira espeto de pau, né? O ideal seria os jovens terem contato com eletrônicos por 4 horas, durante o dia todo. Sim, Agora, como é que a gente vai fazer, difícil. né? É muito Pois difícil, é. né? E como proceder para isso ser contornado? Aquilo que dentro já da saúde mental, há muito tempo a gente faz, né? Eu aprendi isso desde a minha residência e a gente tem trabalhado muito, tem que se fazer um contrato de convivência, né? E é Sim. claro, essa situação ela trouxe um impacto muito grande para a forma como as famílias também têm que pensar e repensar a forma de convivência e também o método de educação de filhos, né? Aí eu acho Aham. que você pode me ajudar bastante na experiência dentro da abordagem sistêmica, né? De como tudo isso tem que ser vivenciado, né, cara? Porque aí tem que Tem um refazer outro ponto, um ponto interessante, o Olavo colocou.
agora como uma pergunta, que o contato físico sempre foi um ponto entre as pessoas. Você sempre se relacionou encostando, apertando, encostando na mão, shake Uhum, hands, dando um beijinho, né? E uhum. agora, como é que fica isso? Não pode nada mais. A gente está tecnologia, atendimento online, né? Tudo à distância. É complicado. Eu já me peguei em algumas situações que assim, eu não consegui não falar um oi assim sem encostar, porque era automático, apesar que assim, eu não sou de muito toque, mas é algo cultural que a gente desenvolveu, que a gente fez a vida inteira, né? É complicado isso agora, né? Muito complicado. Eu, particularmente, tenho tido um pouco de dificuldade nisso, né? Porque se a gente for pensar no nosso desenvolvimento humano, a questão do contato, do tato, como eles foram, está no embrião da formação da nossa personalidade, né? Vamos pensar Pois é. lá no início da nossa infância, né? Para começar dentro do útero de mamãe, onde a gente está envolvido no local de mais segurança da história, né? Uhum, Em um uhum. outro momento da história, a gente vai estar num lugar tão seguro, né? E tão confortável. Eu, relativamente, porque eu sou gêmeo, então eu falo que eu vivi um pouquinho apertado, mas eu tive o privilégio de ter uma pessoa do meu lado com quem eu dialoguei muito, né? Então, Uhum. tem os dois lados disso, né? Agora, dentro dessa perspectiva, ainda mais para a nossa cultura, eu acredito que o impacto seja muito grande, né? Porque o Uhum. contato também ele serve como uma forma de comunicação, né? Sim. Ele impacta muito, né? Então é bem complexo isso. Eu acho que isso tem sim grandes impactos e de certa forma um tanto quanto frustrante, né? Um tanto E quanto tem um frustrante. ponto, um outro ponto interessante também que a Wanda colocou, que eu também tenho percebido. Aquele isolamento total em relação a familiares, especialmente pessoas mais velhas, que são do grupo de Uhum, risco, né? uhum, Até onde a gente. Eu sei que assim, não tem uma resposta fechada sobre isso, mas até onde a gente deve ser radical, porque assim, o que eu tenho percebido também é que algumas pessoas com medo de morrer de Covid não querem se relacionar, mas aí acabam se deprimindo demais por causa da falta de contato, da falta de afeto, dessa troca dos almoços dos finais de semana na casa de parentes, percebe? esse é um tema delicado, né, Carla? Porque, primeiro de tudo, eu, como médico aqui, eu tenho que seguir as diretrizes, né, as diretrizes Claro. de medicina social, né, da medicina sanitária, que são importantíssimas nessa situação. É claro que, assim, num primeiro momento, e a gente não entendendo muito bem como essa doença se comporta, a transmissão desse vírus, mas do mesma forma que eu mesmo sendo psiquiatra, né, eu brinco que apesar de ser psiquiatra eu também sou médico, o entendimento, né, que a gente tem que buscar com profundidade, claro, de uma situação que inclusive afeta a gente, é para ver como é que isso tudo funciona de uma forma geral. Antes de falar necessariamente sobre essa questão de quebra né, vamos dizer assim, entre aspas, né, desses ditames todos, pensando na reação psíquica do ser humano a essa situação de pandemia, fora a questão do contágio, da ansiedade e da distorção cognitiva que as pessoas vivem, da contaminação populacional pelo risco de uma tragédia, porque as pessoas a gente tem uma condição social e inconsciente inata de se contaminar pelo meio que nós estamos vivendo, né? As questões psiquiátricas que são emergentes nessa situação são particularmente três. Nós temos os transtornos depressivos, o transtorno de estresse pós-traumático, quando você pode viver uma condição, normalmente da própria infecção, né, ou a própria doença em si, ou às vezes a perda de alguém próximo, né? Essa é uma condição que a gente está monitorizando muito. Inclusive já tem saído, principalmente na Inglaterra, estudos falando do impacto adicional que vai ter a convivência com a infecção pelo Covid das pessoas que foram infectadas do ponto de vista de saúde mental. Isso vai vir uma onda muito grande. Mas o terceiro grande impacto em saúde mental populacional é o suicídio, né? Porque aí, nessa questão da ansiedade que a gente começou a falar, né, de tudo que está gerando, muitas pessoas, por várias razões, acabam entrando numa situação
né, que infelizmente o suicídio que já é, ou pode ser latente na vida dessas pessoas, pode ser uma situação que acaba, né, ficando Agravante. mais... E a gente sabe, por outro lado, que muitas vezes, e da nossa própria construção sociocultural, as limitações do ponto de vista de relacionamento e o isolamento social pode proporcionar muito isso, né? Então, Sim, assim, sim. não é pecado que eu vou dizer, eu vejo com muita preocupação e acompanho todos os ditames em saúde populacional, mas, ao mesmo tempo, as autoridades de saúde têm que pensar na questão, né, do contato social para muitas pessoas. Não é que a falta de contato vai proporcionar um suicídio para uma pessoa, mas é uma Sim, questão de ser sim, pensado, né? Então, sim. voltando para a questão juntando a parte psíquica com a parte de medicina social de infectologia, a gente sabe, por exemplo, que o vírus não está no ar, né? Ele está nos perdigotos da saliva, né? Nos veículos que a gente está transmitindo, pode ser pela fala, né? Ou, enfim, Uhum. dos objetos que a gente toca, enfim. Na minha avaliação, eu penso assim, que não necessariamente é um contato direto, mas uma proximidade naquela situação de você estar junto numa certa distância, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita, né? Eu acho que isolar totalmente, e isso sem dizer que, enfim, tem muitas pessoas, principalmente idosos, se a gente for ver, hoje menos, né? Mas nas primeiras semanas ou até nos primeiros meses, né? Os primeiros 45 dias dessa condição de pandemia, o que a gente mais via na rua era idoso. Sim, verdade. A gente mais via na rua era gente idosa, por várias razões, e aí a gente pode discutir isso dentro do ponto de vista até de outras fontes de entendimento, que estão tranquilas com isso, né? Enfim. Mas eu acho que é Sim. importante, assim, um nível de contato, sabe? Não é interessante do ponto de vista psíquico ficar totalmente isolado, não. É que é um equilíbrio, né? Com Uhum, responsabilidade. uhum, Você falou no comecinho, por uhum. cima, sobre a maratona hack que você participou, né? Sim. E a sua pesquisa foi em saúde mental para profissionais da saúde. É, Então, como é que essa questão da pandemia tem afetado os profissionais da saúde? então, a grande preocupação nossa, né, no levantamento dessa hipótese foi em oferecer uma solução para as pessoas que estão no front, né? Porque, Uhum, assim, gente, muito legal, a gente fica muito feliz, né, bater palma, essa coisa emocionante que foi no início da pandemia, mas tem um aspecto muito interessante e muito importante nessa situação. Principalmente aqui no Brasil, claro que como muitos países do mundo, o grande medo dessa situação que nós estamos vivendo é do famoso caos na saúde. Mas o caos na sim, saúde a gente já está vivendo faz tempo, né? sim. Eu trabalho também no setor público, mas como professor aqui do hospital universitário, e acompanhando muitas dificuldades, né, em vários setores e situações, e a gente observa há um bom tempo das N dificuldades que os profissionais em geral que trabalham em saúde no setor público vêm passando por várias razões, tá? Não vou Sim, entrar sim. nesse grande complexo. E o que a gente Uhum. entendeu, eu como, né, profissional, e já tendo tido já tendo uma experiência em trabalho com muitos profissionais de saúde, porque os tenho, né, como pacientes em consultório e tudo mais, o entendimento nosso foi de tentar, através de uma ferramenta, buscar, né, ou disponibilizar para as pessoas a possibilidade delas terem acesso, e é isso a gente montou, idealizou um app, um programinha que pudesse oportunizá-las a elas acessarem a forma como elas estão lidando emocionalmente com essa condição, a partir de um construto. O que é construto na área de pesquisa e na área de conhecimento? A partir de um conhecimento que nos foi brindado, nos foi dado por uma psiquiatra que era suíça, mas depois migrou para os Estados Unidos na década de 60, final da década de 60 e início da década de 70, chamada Elizabeth Kubler-Ross. E essa psiquiatra foi a pioneira nos estudos em relação às reações psíquicas frente à morte e morrer de pacientes terminais. Uhum. Então ela pesquisou, né, um trabalho muito bonito, inclusive eu estou As fases do luto, né? terminando de ler o livro, um dos livros dela, sobre morte e morrer, né, que ela escreveu, que mescla, né, as experiências que ela teve de entrevistas com pacientes terminais e a construção, né, e a apresentação dos construtos, que na realidade são fases, né, de adaptação da consciência e do psiquismo da pessoa frente à situação de terminalidade, né?
E a gente entende, e eu fui buscar na internet, naquela loucura lá da maratona, e foi feita até tem teses, até nos Estados Unidos, de pessoas que esse construto, na realidade, ele foi utilizado para trabalhar como as pessoas reagem a mudanças e adaptação à mudança de ambiente de trabalho. Inclusive, uma professora, uma tese de doutorado de uma professora da Universidade de Oklahoma, ela foi aplicar, né, e ela fez um trabalho bem interessante, que ela usou até desenhos, né, com funcionários de uma escola, porque estava tendo mudança de política de educação nessa escola, e como eles estavam se adaptando a essas mudanças. E ela verificou que existe também como uma forma de adaptação à terminalidade, a reação dessas pessoas a essa mudança. Então, o que a gente verificou, né, ou pelo menos entendeu? Que existe, né, naturalmente, porque uma coisa a gente está conversando aqui no conforto da nossa casa, contribuindo para a sociedade, enfim, do jeito que a gente precisa fazer o máximo possível. Mas imagina você na frente da UTI lá do hospital, né? Então, essa psiquiatra, ela verificou que existe uma adaptação da pessoa ao seu próprio morrer, mas existe adaptação daqueles que estão próximos, né? E aí ela descreveu as fases, a negação, e aí se a gente for ver como a sociedade está se comportando, tem pessoas que estão negando, né? Tem pessoas que estão com raiva, então ela descreveu negação, raiva, barganha, né? Da barganha, depressão, aceitação e o sexto estágio possível, que é a aceitação, e o sexto estágio possível, que é o agradecimento. Então, se a gente for pensar, esse modelo teórico da Elizabeth, ele se aplica muito em extensão à população, porque nós estamos lidando, em maior ou menor escala, frente à situação de terminalidade de morte e morrer. E isso a gente intencionou pesquisar com profissionais de saúde. E no processo todo de validação da nossa ideia, na primeira fase desse processo, eu fiz uma coisa muito rápida aqui, onde nas minhas mídias sociais eu coloquei o pedido para as pessoas preencherem um formulário que eu mesmo fiz no Google Docs e elas preencherem em relação como elas veem essa situação. E foram vários achados assim, bem interessantes, como existe sim muito medo, muita apreensão, muita sensação de desassistência, muita sensação de uma série de dificuldades de lidar com tudo isso, sem necessariamente abordar esses construtos, que isso seria feito depois, né? Foi bem interessante isso. Para uma coisa muito rápida, a gente teve um retorno de quase 200 questionários em 24 horas, assim, foi bem rápido. Olha, né? Que legal. Foi muito legal, assim. As pessoas que responderam, que eventualmente possam estar até vendo essa live aqui, muita gratidão, foi muito bonito, assim, sabe? Um processo bem bacana. E assim, nós temos também profissionais da saúde que não estão na linha de frente, mas que também estão sentindo tudo isso, né? Porque mesmo você no seu consultório, eu atendendo também em clínica, em psicologia, a gente percebe que isso afeta tanto a gente como os nossos clientes. E mesmo que não está ninguém correndo tanto risco, né? Está relativamente sob controle, mas a gente também percebe que essa pandemia nos afeta enquanto pessoas, enquanto profissionais. Você tem percebido um aumento de sintomas em pessoas que são da área de saúde ou está de uma maneira geral? Eu vejo que, assim, a gente está com uma situação, por exemplo, que eu estou aguardando alguns detalhes de encaminhamentos lá no hospital universitário, onde eu já montei um embrião de um projeto, porque no primeiro momento lá a gente fez os planos de contingenciamento para lidar com a situação do Covid, porque o hospital universitário é o hospital do SUS, responsável pelo atendimento de 21 municípios da região. Então ele ficou responsável por isso. E do ponto de vista da saúde mental, como é que nós podemos trabalhar, né? Infelizmente eu não tenho envergadura para entrar numa UTI e trabalhar como intensivista, né? Essa parte eu já não, há muito tempo, não é nem a minha especialidade, né? Mas dentro do plano de contingenciamento, fazendo essa leitura que envolveu inclusive esse trabalho do hacker, que foi uma coisa paralela, a gente montou um plano para atender os profissionais de saúde, em todos os níveis. E a gente está vendo muito, principalmente por conta, né, dos nossos residentes, né, que estão tendo a atitude heróica de inclusive estarem trabalhando nisso, e muitos deles sendo arregimentados para isso, uma óbvia reação de ansiedade e medo, né? Um medo muito grande que ele acaba, e assim, gente, todos nós, e eu chamo, né, essa situação como um presente de Deus para nós, porque o ser humano está sendo conclamado a ser humano.
E não é porque Sim. você que está me vendo aqui, que seja profissional de saúde, uma pessoa que está longe ou perto, todos nós estamos sendo impactados em maior ou menor escala por essa situação. Então é uma Uhum. situação que chama muito a atenção e quando você se vê numa resposta, qualquer que seja ela, antes de qualquer coisa, você se agradeça porque você é um ser humano. Uhum. E sendo um ser humano, você pode reagir de diversas formas. E não tem nada de ruim ter medo, não tem nada de ruim ter ansiedade, não tem nada de ruim pensar de forma negativa, não tem nada de ruim pensar de forma pessimista, a não ser que isso traga um prejuízo para você ou para a forma de você desempenhar suas atividades e suas atitudes, né? Sim, No sim. trabalho do dia a dia do consultório, eu tenho sim pessoas, felizmente muitas pessoas com que eu tenho contato são profissionais que, né, estão conseguindo contornar isso. Existe um fenômeno interessante, principalmente para as pessoas que têm uma característica de certa forma mais ansiosa no plano da questão de possibilidades, medo do padrão obsessivo, que elas gerenciam muito mal a incerteza, mas quando chega uma situação real, elas conseguem administrar. Ah, que Então, interessante. algumas pessoas que eu conheço, eu mesmo, de certo modo, um pouquinho, de certo, de certo modo, tranquilo nisso, né? Uhum. Porque, enfim, é da natureza, né? Eu acho que administrar, para um bom controlador, né, administrar incerteza é difícil, né? Mas, como diz o ditado, tudo aquilo que não tem solução está solucionado. Então, a gente tem que lidar com o dia a dia, né? E a situação, ela evoca também a gente a trabalhar nesse sentido, da importância da gente trabalhar no hoje, né? No dia a dia, Uhum. né? Uhum. O ser humano virou um grande Interessante que futurólogo. o que você colocou, né, a gente olhar para essa situação como uma oportunidade, como um presente, porque a gente se coloca, né, no nosso lugar de ser humano. Então, Sim. tira os títulos, os diplomas, tira tudo, e eu As quero, proteções, preciso, né? sim, me conectar com o próximo como ser humano. E aí também Sim. vai a um comentário de uma da Mariana que falou, então o isolamento pode ter pontos positivos? É claro que sim, Pode. né? Sim. Sim. São aprendizagens como essa que você colocou, da gente perceber a nossa humanidade, né? Sim. Eu estou confeccionando um texto que eu vou fazer uma publicação próxima que fala sobre a violência. Inclusive a Sim. violência intrafamiliar, ou a violência doméstica. Inclusive que envolve o ponto de vista sistêmico e também envolve o ponto de vista das constelações. Mas olhando para a questão essencial do ponto de vista da nossa psicologia profunda, sobretudo da psicanálise, o fechamento nas paredes, por isso que acompanha o meu raciocínio, para muitas pessoas, psiquiatria historicamente esteve sempre ligada a quê? Ao hospital, né? A estar fechado, a estar trancado. Mas uma das maiores questões, não para os pacientes, evidentemente, alguns sim, mas uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos, e ao longo da nossa história, principalmente nesses últimos vários anos, nós procuramos muito, muitas vezes por razões diversas e sendo compelidos pelo movimento de manada. Mas muitas vezes nós procuramos muitos fugir do nosso centro. E nesse momento que você se vê isolado, você tem que entrar em contato com você mesmo. Você tem que entrar em contato com as suas questões. Você tem que estar em contato com a sua natureza. E aí cai por terra muitas das máscaras, muitas das personagens que nós construímos ao longo do tempo, profissional, relacional, ocupacional, barará, barará, que inevitavelmente elas saem de cena para que a gente viva a nossa realidade. Então é um convite para alguns que têm uma estrutura psíquica mais frágil, acaba se muitas vezes saindo um monstro. Para muitos ou para outros, a maioria é um convite para você se interiorizar, né? Reavaliar a sua vida, reavaliar os seus rumos, né? Uhum. Não quero falar para deixar ninguém desesperado. Eu também vivi isso. Tive impactos no meu trabalho também. Mas muitos de nós hoje, sempre converso isso em casa nesses últimos dias, como é que a gente está vivenciando os nossos modos de consumo? Né? Sim. Muita coisa você pode, assim, como é que, né? Às vezes a gente está Uhum. muito mais na busca de algo para ter significado, né? E de repente a gente está tendo a oportunidade de reavaliar muitas coisas, né? E um outro ponto interessante é que talvez essa oportunidade da gente olhar para nós mesmos, questionar os nossos hábitos e tudo mais,
pode estar afetando os nossos relacionamentos, talvez por isso também que tenha tido um grande aumento do número de divórcios, né? Porque Sim, é difícil olhar para a gente, olhar para o outro, tolerar, conviver, né? Tanto tempo assim, a gente está acostumado, cada um vai, sai, tem as suas obrigações, seu trabalho, a gente se vê no máximo à noite. Então, acho que pelo que você está dizendo, esse olhar individual, interior, também pode afetar as nossas relações, né? sim, de uma maneira que em algum momento isso deveria acontecer, né? Não Uhum, deveria, mas poderia, melhor dizendo, né? E sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para se rever muitas coisas, porque, de novo, assim, né, cara, eu uso muito o modelo, né, usando os lápis aqui que estavam aqui na canequinha, né, o modelo do descentramento, né? Nós, muitas vezes, e muitas condições de sofrimento psíquico, eles acontecem porque nós não estamos centrados, nós estamos excêntricos, fora do centro, né? E é claro, todos nós, eu, você, todo mundo que está aqui acompanhando essa conversa, veio de uma relação. E essa sim. relação, né, eu especialmente vim de uma relação e eu era uma célula que me partia em dois, né, porque eu sou gêmeo idêntico, né? E Uhum. essa, o nosso centro contempla fundamentalmente a relação com o outro, porque isso é da natureza humana, né? E muitas vezes as pessoas, e o nosso mundo hoje até então, ele virou um grande shopping center, um grande mercado de múltiplas possibilidades de descentramento. E aí muitas vezes o núcleo da relação ele estava vazio, mas preenchido ao mesmo tempo por outras coisas, né? Agora, agora você vai ter que entrar em contato com isso, né? E muitas, Obrigatoriamente. é, então vai ter que entrar em contato com isso e rever muitos pilares, né, daquilo que estava acontecendo, né? E é um campo extremamente fértil para a reflexão das atitudes em relação, daquilo que se espera do outro, daquilo que tem o seu próprio papel na relação, em construção, né? Então, eu particularmente eu acho ótimo, acho fantástico essa oportunidade das pessoas, porque não é porque é o meu trabalho, né? Até brinco, né? O mercado da psiquiatria como ele anda tá fantástico, mas é muito sofrimento, Não vai né? faltar paciente, né? Não é por isso. Eu não me valho por isso, né? Para mim, se um dia eu não precisar trabalhar nisso por conta da ausência de necessidade, eu vou fazer outra coisa com certeza. Mas assim, é esse sofrimento todo e assim, o quanto que nós nessas nossas excentricidades, né, fora do nosso centro, a gente sofre muito mais, né? E muitas vezes você tendo que enfrentar a situação como você tendo que enfrentar, tem que passar por isso, não tem outro jeito. E quais as aprendizagens que você, como profissional, além dessa que você acabou de citar, de rever os seus hábitos, de olhar para si, o que mais que você poderia levantar? Que como que os profissionais da saúde, mesmo os que não estão na linha de frente, podem desenvolver que formas de enfrentamento para manter a saúde mental e emocional? Deles mesmos e das pessoas com que estão Sim, trabalhando. sim. Porque eu Olha, vejo assim que se a gente está cuidado e saudável, é mais fácil a gente ajudar o próximo, o outro que sofre, né? Se eu também lido com os uhum, meus próprios sofrimentos. uhum. Eu penso que assim, a primeira coisa de tudo, dentro dessa lógica, né, eu gosto muito de falar dessa questão do centramento, mas é que junto, né, mais não, mas é que junto disso tudo, para todas as pessoas, se você é profissional de saúde ou não, né, o momento é um momento de oportunidade para você olhar para você. E uma das coisas que eu, né, aproveitando essa oportunidade, e já falei num grupo que eu tenho também, né, trabalhando a parte da bioética, eu penso que uma das questões mais importantes que a gente está sendo confrontado e a gente ainda não tomou muita consciência nessa realidade, principalmente se a gente for pensar, inclusive na nossa realidade política, social, principalmente aqui no Brasil, é a falta de empatia, né? É a falta de... E começa por onde? Começa pela autoempatia. Então, aquilo que você tem que fundamentalmente buscar em você mesmo, né? E procurar se entender, se compreender e, claro, tentar com esse momento se oportunizar para que você possa ter acesso, né? E se você tiver Uhum. alguma forma de acesso, até com isso que a gente está fazendo, é uma forma de acesso, não deixa de ser, né? Sim, Algum grau de entendimento sobre a sua própria natureza, mas fundamentalmente olhar para o outro de uma forma empática.
Empatia é colocar-se no lugar do outro. Outro. Né? Lembra da questão da polaridade, né, que a gente começou falando, você colocou Sim. muito bem. A gente está sendo muito levado às polaridades. Muito, muito. De uma maneira que a gente não tem noção. Isso tudo é uma grande ilusão. Né? A grande realidade é a unidade, é para onde a gente ruma. Né? Então, para começar, eu penso assim, o importante é a gente ter a oportunidade de olhar para si com alta empatia, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos várias coisas que a gente gostaria de mudar, de desenvolver ou de melhorar. Hoje, talvez nem tanto, né? Apoiados nas coisas de compra, de consumo, né? De riqueza, de opulência, de brilho, né? Eu falo muito as coisas que brilham, né? Hoje talvez não seja como nunca foi, né? A coisa que brilha, né? Tudo que é coisa que brilha, né? Então, assim, é a gente olhar para si mesmo, mas com um grau, né, de calma, de serenidade, de se aceitando, e mais do que tudo isso, né? Até hoje eu falei para uma pessoa, eu falei para duas, na realidade, né? Isso vem lá dos conteúdos que eu tenho aprendido nas constelações. Qual que é o maior presente da nossa vida? O que a gente mais pode desfrutar na nossa vida? A nossa vida. A própria vida. É a própria vida. O que vem depois é lucro, de uma forma ou de outra. Né? Então a gente veio aprendendo tanto, né, por tantos mecanismos, alguns necessários para a nossa convivência, para o desenvolvimento das nossas capacidades, para o desenvolvimento das nossas possibilidades, a gente ter que, vamos dizer assim, às vezes se encaixar em padrões, mas o que importa é a vida. Mas a vida, no meu ponto de vista, a vida humana. Né? E na medida em que nós somos dotados de tanto poder, de transformação de consciência, de capacidade de decisão, de capacidade de livre-arbítrio, né? Muitas vezes os comportamentalistas que estão me ouvindo, né, me perdoem, mas essa é uma discussão filosófica, né, né, que a gente tem essa capacidade de a gente poder tomar decisões sobre o que a gente está vivendo. Então, assim, a autoempatia, ver que a vida é um presente, viver o hoje, né? Entender se você está tendo algum problema, alguma situação, você procurar buscar ajuda, você procurar buscar um exame de consciência, buscar um entendimento e buscar aquilo que a gente tem que fazer mais nesse planeta, que além de viver, é amar. Verdade. Nós vamos ter que encerrar antes que a gente seja cortado aqui, né? Faltam Já? 25 segundos. Eu queria agradecer imensamente. A gente podia conversar aqui por mais uma hora, que eu acho que o pessoal também interage, apesar de estar como ouvinte, né? Alguns aqui interagindo. Espero que a gente possa ter respondido algumas dessas perguntas. E é uma satisfação ter você como professor. Muito obrigada. Eu que agradeço a Obrigada para os nossos oportunidade. seguidores. Tenha uma boa noite.